pois na amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a Boa noite, bom dia, boa tarde, meus irmãos, queridos amigos, internautas da TV e da Rádio Chico Xavier. Eu sou Emmanuel Benevides e esse é mais um programa Poesia e Espiritismo. Programa Poesia e Espiritismo que leva até você todas as semanas uma mensagem através de uma poesia e uma reflexão à luz da doutrina espírita. Estamos aqui muito felizes por mais uma vez estar entrando em sua casa, estar lhe acompanhando no seu carro, no seu local de trabalho, independente de onde você esteja nesse momento. Que Deus possa te abençoar, te guardar e te dar muita paz, irmão. Esteja tu aonde estiver neste momento. Eu trago para vocês hoje uma poesia que trata sobre o conhecimento que temos sobre cada um de nós. Mas faça o seguinte questionamento. Você conhece o seu irmão? Você sabe quem é o seu irmão? Aquele que te acompanha? Aquele que convive contigo? Desculpem. Aquele que está contigo todos os momentos da vida? É esse questionamento que a gente faz. Eu conheço muitas pessoas. Eu conheço pessoas de diferentes modelos, de diferentes índoles, de diferentes personalidades. Eu acho que você vai pensar comigo quando eu disser, muitas vezes tem pessoas que nos surpreendem nas suas ações. Por isso que eu fiz esse poema chamado Eu Conheço. E ele se diz assim: eu conheço pessoas feridas, que mesmo assim aprenderam a curar. Eu conheço pessoas tristes, que apesar de tudo distribuem sorrisos. Eu conheço pessoas amargas que sabem que de tudo sabem ser doces. Eu conheço pessoas enfermas que sabem curar com amor. Eu conheço as pessoas caídas que oferecem a sua mão amiga para levantar o outro. Eu conheço as pessoas pobres que apesar de tudo distribuem sorrisos. Eu conheço ateus que têm mais fé do que certos cristãos. Eu conheço viajantes que deixam consolação aonde passam. Eu conheço pessoas educadas que ajudam a educar outras pessoas. Eu conheço as pessoas que ensinam quando aprendem com o outro. Eu conheço as pessoas que aprendem quando estão ensinando outras pessoas. Eu conheço pessoas ricas que sabem dividir seu pão. Eu conheço pessoas pobres, cheias de orgulho. Eu conheço pessoas que sofrem, que apesar de tudo comunicam alegria. Eu conheço pessoas incompreendidas, que sabem compreender outras pessoas. Eu conheço pessoas pacíficas, que caminham levando a paz. Eu conheço pessoas sábias, que levam o entendimento a toda parte. Eu conheço pessoas bondosas, que a todos têm algo que dar. Eu conheço pessoas injustiçadas, que souberam perdoar. Eu conheço essas pessoas. Seu segredo é amar. Meus irmãos, o grande desafio nosso como irmãos, como cristãos, como espíritas, como católicos, como evangélicos, como judeus, seja qual for a sua religião, ou até como ateus, é a gente amar o próximo. Jesus deixou essa lição há mais de 2000 anos atrás. E há mais de 2000 anos atrás também já tinham falado sobre isso. Mas é o grande desafio nosso. Amar o outro como a nós mesmos. Desejar ao outro aquilo que gostaríamos que desejasse a gente. E mais ainda, conhecer esse irmão. Por isso, meus irmãos, diante de todos esses que estão ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, na família, tem muitos irmãos que nos surpreendem. Muitas vezes você acha que conhece alguém, mas precisa muitas vezes conviver com ele.
Minha avó dizia um ditadozinho bem interessante, que é: conhecer alguém, compartilhe 1 quilo de sal com ele. Você sabe quem vai comer mais. Então, você conhecer esse irmão também significa você abrir um pouco o coração para aceitá-lo como ele é. Porque quando nós nos dispusemos à convivência, a conhecer o outro, nós queremos muitas vezes que o outro tenha os mesmos gostos que nós temos, pense da mesma forma que nós pensamos, seja a mesma pessoa que nós somos. E muitas vezes nós ainda assim achamos que ele quer ser a gente. E os desafios vêm. Deus não nos deixa sem os desafios. Os desafios espirituais vêm para cada um de nós. Imagine você na sua família. Aquele filho que veio para desafiar o tempo inteiro. Aquele filho que veio para servir como teste na sua paciência, na sua obediência a Deus, a sua resiliência. Aquele marido ou aquela mulher que você casou com ela e que estava na sua programação espiritual, e você se pergunta a todo tempo: por que é que essa pessoa entrou na minha vida? Que ajuste de contas eu tinha com essa pessoa para ela estar na minha vida? E a gente se perde muitas vezes de aprender nesses momentos, de olhar para o outro nesse eu conheço e servir como uma grande lição. A quem mais sabe, a mais será dado. A quem mais te dão, mais será cobrado. Então, se muitas vezes nós temos um grande desafio pela frente, seja de um parente, de um irmão, seja de um esposo, de uma esposa, de um amigo, de uma amiga, é porque nós precisávamos dessa pessoa na minha vida. E o mais difícil, esse que é o mais difícil, a gente deveria agradecê-lo por ele estar na nossa vida. Às vezes, pessoas que estão muito feridas na vida, elas sabem curar as outras pessoas pela palavra, pelo gesto. Não sei se cada um de vocês já passou por essa experiência. Você sai de casa, vai visitar alguém que está enfermo e muitas vezes quem sai saciado com saúde é você. Parece que o enfermo era a gente. Alguém que já foi no hospital com pessoas acometidas de câncer, sabe o amor que elas têm muitas vezes para doar. Alguns estão ali tristes, amargurados, mas muitos têm amor para dar. Quem vai no asilo visitar os velhinhos que estão lá, como você não sai feliz e saudável pela alegria muitas vezes que ele nos recebe. Pessoas que muitas vezes a gente acha que são tristes, mas distribuem sorrisos. Dizem que quem quer saber o significado de um sorriso de um palhaço precisa conhecer o coração dele. Que muitos deles são tristes na vida, mas só passam alegria. Pessoas amargas que sabem dar palavras doces, que sabem doar palavras doces a outras pessoas. Existem também pessoas caídas que ajudam você a se levantar. Tem pessoas que já levou tanta rasteira na vida, tem pessoas que já levou tantas quedas na vida, mas muitas vezes oferecem um degrau para você se elevar. Pessoas que muitas vezes são pobres, mas distribuem tudo o que tem com o outro. O grande sentido de comunidade, nas pequenas comunidades, e principalmente as rurais, está na beleza de que as pessoas dividem as coisas em comum. Ainda existem pessoas assim. E tem um hino que ele tem uma frase que me diz mais ou menos assim: os cristãos eram todos felizes, distribuíam o que tinha, o pouco que tinha, para outros irmãos. Neste momento agora, em que estamos precisando cada vez mais de caridade, a própria Igreja Católica está com uma campanha da fraternidade belíssima,
que o tema de reflexão é caridade. Refletir sobre a caridade. É desses irmãos que precisamos. Pessoas que são viajantes, mas que deixam consolação onde passam. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que muitas vezes aprendem pelo simples gesto de educar. Através da educação, ele aprende muito mais. E eu me coloco em uma posição dessa. Porque como professor, eu aprendo muito com os meus alunos, com os meus professores, cada vez que eu tento passar uma informação. E conheço pessoas também que ensinam aos simples fatos de aprender com o outro. Quando você se curva, quando você se dispõe a aprender com o outro, você aprende muito na vida. Irmã Dulce tinha essa magia de aprender com o outro, de aprender com o mais humilde, de acolher. E ela ensinava através desse acolhimento quanto é gratificante. Jesus passava por isso. Jesus nos mostrava a todo instante isso, que se aprende ao ensinar. Era assim que ele ensinava as multidões. Era assim que ele deixou o grande mensagem aos discípulos. Que vão em toda parte, que compartilhem, que aceitem, que se disponham, que aprendam com a cultura do outro. Assim, ensinavam também. Eu conheço pessoas sábias que sabem levar entendimento em toda parte e pessoas bondosas que a todos têm o que dar. Eu conheço muitas pessoas assim. Essas pessoas têm no coração amor. Então, será que nós conhecemos as pessoas que convivem conosco? Será que conhecemos nossos amigos? Será que nós próprios nos conhecemos? Então esse poema Eu Conheço, ele é uma reflexão que nós fazemos à luz da doutrina espírita para mostrar que através da nossa humildade nós podemos aprender muito com o outro. E quando a gente se dispõe a conhecer esse outro, quanta gente não aprende também. O nosso irmão Chico Xavier era um grande exemplo de humildade. Os maiores exemplos de humildade. Chico, em determinado situação, entregou um livro a uma senhora e essa senhora pegou o livro embrulhado, levou para casa. Ao chegar em casa, ela abriu o livro e estava autografado. E no nome de quem autografou estava Cisco Xavier. Ela ficou encucada com aquilo. Voltou lá na casa e conversou, esperou o Chico terminar o trabalho, conversou com ele e disse: Chico, irmão e amigo, eu estou encucado aqui com a coisa. O livro que você me deu está escrito Cisco Xavier. Eu acho que você escreveu errado, ou alguém que escreveu errado. Ele disse: não, irmã, não escrevi errado não. Eu escrevi cisco porque muitas vezes eu me sinto um cisco. Uma graminha, um cisco voando aí pelo vento. Que gesto de humildade, né? Que gesto de humildade. Quantas vezes nós achamos que o nosso nome é tudo na vida, é tudo que a gente tem, é aquilo que é o mais importante, se eleva muitas vezes em nome disso. E muitas vezes é através da humildade que aprendemos a conhecer o outro. Eu conheço. Eu vou, a partir de hoje, me dispor a conhecer mais o meu irmão. A saber quem são aqueles que distribuem sorrisos, aqueles que são amargos, que precisam do meu sorriso, aqueles que dão abraços, aqueles que querem ser abraçados, aqueles que beijam, aqueles que querem ser beijados, aqueles que dão amor e aqueles que precisam ser amados. Vamos nos dispor, cada um, a conhecer mais os nossos irmãos. Por isso, meu irmão, nós temos amigos, nós temos parentes, e diante da família planetária de Deus, todos nós somos irmãos. E eu quero que guardem essa pergunta. Eu conheço o meu irmão?
eu conheço ele por dentro um pouquinho, para a gente poder ver que, por mais que o coração seja amargo, ele tem algo de bom a oferecer. Ele tem algo de bom a nos dar. E que todos nós não estamos aqui muitas vezes para cair, para tropeçar, mas também para se levantar. Porque não é porque você é um cristão, que você vai na sua igreja, que você vai no centro espírita, que você é melhor do que o outro. Você também erra. Nós somos uns seres que erramos. Por isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a Terra é um hospital de almas. Todos nós temos um pouco de doença. Na vida a gente descobre qual é a nossa. Mas todos nós temos um pouco. Por isso nós estamos aqui numa condição de julgamento, mas de conhecimento. Eu conheço o outro, eu conheço esse meu irmão. E ficamos com essa mensagem e essa reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe, nos guarde, guarda a sua casa, guarda a sua família, seus amigos, seus inimigos, aqueles que a gente aprende com eles. E para a semana nos encontramos mais uma vez aqui, eu e você, nesse encontro com a TV Chico Xavier, no programa Poesia e Espiritismo. Fiquem com Deus e até a próxima. Assim